Olá, como é bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. E hoje eu quero falar sobre o nosso 10º encontro sobre Jesus como nossa prioridade. Temos refletido nos 40 dias na formação do caráter de Cristo em nós, baseado naquilo que o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 4:19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. É o desejo de Deus que o caráter de Cristo seja formado na nossa vida. E assim, nós experimentaremos exatamente ser aquilo que Deus nos criou. Antes da queda, esse é o nosso objetivo. Vamos então orar e vamos meditar na palavra do Senhor, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. Pai, a minha oração nesse momento, para este encontro, é que mais uma vez o Senhor possa falar ao nosso coração. Que possamos ser tocados, transformados e moldados pela Tua palavra, para a honra e glória do Teu santo nome. Fala conosco e recebe o nosso culto neste momento que paramos para meditar na Tua palavra. Isso é adoração. E como vimos ontem, que possamos, ó Deus, dedicar cada elemento, cada parte do nosso culto ao Senhor. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre Jesus como nossa prioridade. Estamos caminhando nesses 40 dias, né, de busca da formação do caráter de Cristo em nós. O texto de 1 Pedro, temos caminhado nessa carta, capítulo 2, versículos 6 a 8, diz assim: Por isso está nas Escrituras, está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores a rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. A pedra angular é Jesus, e quem não crer, não será, e quem nele crer, não será envergonhado. Eis que põe em Sião a pedra angular, é o que Pedro fala, escrevendo às igrejas da dispersão. Essa pedra é Jesus, ele é a pedra prometida desde o Antigo Testamento. A pedra que é o fundamento da nossa vida. Quem nela crê não será envergonhado. Jesus Cristo é a preciosidade. Ele é o que mais de importante, ele é o que é mais importante para aquele que nele crê. Se Jesus não tem sido o principal na sua vida, é porque você ainda não teve uma experiência de fato com Jesus. Quando Jesus ele chega na nossa vida, tudo se transforma. Eu falei no encontro de ontem sobre o livro que eu comecei a ler sobre a vida de Paulo. É uma biografia, né? E é muito interessante como o autor mostra como não somente Paulo ele perseguia a igreja, ele estava indo completamente na contramão de tudo o que Jesus estava fazendo, estava na contramão. Ele encorajava as pessoas a... Ele era de uma seita, dentro dos próprios judeus, chamada fariseu, que eles lutavam, faziam de tudo para que as pessoas seguissem o máximo da lei, voltassem-se para a lei. E ele fazia isso até, se necessário, pela violência. O autor diz assim: na juventude, Saulo de Tarso havia se tornado uma luz condutora no movimento cujos membros tinham o propósito de urgir, gritar aos concidadãos judeus a uma obediência mais radical aos códigos antigos e desencorajá-los de qualquer desvio por todos os meios possíveis, mesmo pelo uso, se necessário, da violência. Mas por que tudo isso mudou?
Essa é a pergunta. Paulo, ele era um homem extraordinário, conhecedor profundo, zeloso, dedicado no Antigo Testamento, e ele era da seita dos fariseus, que lutava para que as pessoas se voltassem ao cumprimento das Escrituras Sagradas, da lei. Ele lutava para que as pessoas permanecessem fiéis à palavra de Deus. E ele ia exatamente na contramão de tudo aquilo que Jesus estava propondo do Evangelho. A pergunta que o autor faz é: o que mudou? O que mudou foi que ele se encontrou com Jesus. E aí aquele homem que perseguia a igreja, usando de violência, consentiu na morte, no apedrejamento de Estevão, ele se torna perseguido agora. O que muda na vida de uma pessoa é o encontro real com Jesus Cristo. Paulo chega a afirmar na carta aos Gálatas que ele considerou tudo que ele tinha na carta aos Filipenses, tudo que ele tinha de conhecimento, de destaque, ele considerou aquilo tudo por esterco, como lixo, escória. Por quê? Porque ele achou Cristo. Cristo, então, ele se torna a preciosidade, a prioridade daquele que de fato tem um encontro transformador com Ele. Quem nunca se encontrou com Cristo, nunca colocará Jesus Cristo como prioridade na sua vida. Então, Jesus era o principal. Ele é o que é de mais importante para a vida de todo aquele que crê. Se Jesus não tem sido o principal na sua vida, talvez é porque você ainda não teve uma experiência pessoal com Ele. Logo, aquele que de fato teve um encontro com Cristo, muda as suas prioridades e coloca Jesus em primeiro lugar. É muito interessante. Isso não acontece por obrigação, mas porque você conheceu, de fato, a única pessoa que realmente faz a sua vida ter sentido. A própria palavra, né, que nos chama buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nos convida a colocar o reino de Deus, Jesus Cristo, em primeiro lugar. Em primeiro lugar na nossa vida. Jesus tem sido a sua prioridade? Uma vez que você coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida, então você é moldado por Ele e o caráter dele é formado em você. Enquanto Jesus não for a prioridade, o caráter dele não vai ser formado na sua vida e nem na minha vida. Contudo, ao mesmo tempo em que para os que creem Jesus é a pedra principal, para os que não creem, ele é a pedra principal de tropeço, ou seja, tropeço na palavra e tropeço nos mandamentos. Jesus se torna o marco de que a pessoa não está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Sendo assim, é preciso ser igual a Jesus e ter o seu caráter formado em nós. É o Senhor quem põe. Foi Deus, Deus Pai. Eis que põe em Sião a pedra angular. Jesus Cristo, ele é um marco divisório. Se eu estou vivendo em Jesus, se Ele é a prioridade na minha vida, então eu estou vivendo a vontade de Deus. Se eu não estou vivendo em Jesus, se Ele não é a prioridade na minha vida, então Ele se torna a pedra de tropeço. O marco que mostra onde eu estou tropeçando. O marco que mostra que eu não estou vivendo a vontade de Deus na minha vida. A grande diferença é, você crê ou você não crê. Se você crê, ele se torna prioridade na sua vida. Se você não crê, ele nunca vai ter a prioridade na sua vida. E não se trata de apenas frequentar os cultos aos domingos. Se trata de cada passo da sua vida, ele ser o primeiro. Cada escolha na sua vida, a vontade dele prevalecer diante da sua, né? Então, ele é a pedra angular. Para quem crê, é o nosso fundamento. Para quem não crê, é uma pedra de tropeço, rocha de ofensa. Por quê? Porque os valores do reino se tornam escândalo
para aqueles que não creem. Jesus, o Evangelho, o que se ensina, se torna um escândalo. Não faz sentido. Os valores do reino de Deus, se eu quero ser o primeiro, eu tenho que ser o que serve. Se eu quero ter, eu preciso dar. É porque é melhor dar do que receber. Não faz sentido. Para o homem comum, para o homem natural, os valores do reino de Deus são um escândalo. Então, eles tropeçam na palavra de Deus. São esses que tropeçam na palavra de Deus, sendo desobedientes para o que também foram postos. Logo, a grande diferença está isso. Ele é a pedra principal para os que creem, mas ele é a pedra de tropeço, rocha de ofensa para aqueles que não creem, para aqueles que são desobedientes para com a palavra de Deus. Logo, a palavra de Deus se torna um marco divisório. A palavra de Deus se torna, então, o marco que mostra se Cristo é a prioridade na minha vida ou não. Se eu vivo a palavra de Deus, é porque Cristo é a prioridade. Se eu não vivo a palavra de Deus, é porque Cristo é a rocha de tropeço para a minha vida. Mas como eu sei se eu estou vivendo a palavra de Deus? Primeiro eu preciso conhecer. Logo, não tem como separar. A formação do caráter de Cristo em nós está diretamente ligada ao relacionamento que nós temos com a palavra de Deus. Relacionamento de ler, relacionamento de ouvir, relacionamento de estudar, relacionamento de meditar, relacionamento de memorizar, relacionamento de aplicar, praticar a palavra de Deus. Então, nesse sentido, só podes, então, crer em Jesus obedecendo a palavra de Jesus. Você tem obedecido a palavra do Senhor? Você tem dedicado tempo para estudar, para colocar em prática? Eu quero encorajar você, eu quero desafiar você. Se você já tem um caderno devocional, maravilha. Mas se você ainda não tem, eu quero te desafiar a criar um caderno, pegar um caderno, comprar um caderno ou achar um caderno em casa que não esteja arriscado e transformar esse caderno nos registros da sua devocional com Deus, dos seus encontros com Deus. Faz isso, separa um caderno. E a partir de hoje, eu quero desafiar você o seguinte: você leu a Bíblia, leia todos os dias. Marque na sua Bíblia os versículos que chamam a atenção. Os versículos, as expressões. Talvez você não goste de riscar a Bíblia. Eu sei que tem gente que não gosta. Faz o seguinte: quando uma frase ou um versículo chamar a sua atenção, já escreve no seu caderno devocional aquele versículo, aquela expressão. Nisso, você está, então, destacando aquilo que o Senhor falou ao seu coração. Faz isso. Escreve. Termina de ler o texto que você está proposto a ler. Depois, vá meditar no texto. Ou seja, volte para as suas anotações e escreva no caderno o que você aprendeu com aquela frase, com aquele versículo que foi destacado para você pelo Espírito Santo de Deus. O que ele está falando, esse texto? O que ele te ensina? E diante disso, aplicação prática. O que eu devo fazer depois de ter lido o que eu acabei de ler. A palavra de Deus, que é Jesus, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é um marco divisório que mostra aqueles que creem e aqueles que não creem. Se você ainda não tem a palavra de Deus como prioridade na sua vida, a palavra de Deus ela é uma pedra de tropeço para a sua vida. Por quê? Porque ela se torna um marco que mostra que você está sendo desobediente a Deus. Vamos ler de novo? 1 Pedro 2, do 6 ao 8. Por isso está nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, Jesus, eleita e preciosa. Quem nela crê não será de modo nenhum envergonhado.
Primeiro benefício aqui, quando nós cremos em Deus, cremos em Jesus, não seremos envergonhados. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Para quem crê, Jesus, a palavra, é preciosidade, por ser preciosidade, é prioridade. São esses que tropeçam na palavra, sendo desobediente, para os que também foram postos. Quem são os que desobedecem a palavra? Aqueles que não creem, aqueles que não têm a palavra de Deus como prioridade. Que Jesus Cristo possa transformar em seu coração, no encontro de hoje, de forma que a palavra de Deus se torne prioridade. E ela vai ser prioridade na sua vida quando você dedicar tempo diariamente para ela. Eu quero pedir a você, pega um caderno. Você já tem um caderno? Coloca aí, eu quero acompanhar. Coloca aí no chat. Você vai dizer, eu já tenho um caderno devocional. Se não tem, coloca assim, eu quero me comprometer hoje a ter o meu caderno devocional. Eu quero registrar os meus encontros com Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a colocar a palavra de Deus, Jesus Cristo, como prioridade na nossa vida. Pai, nesse momento eu quero colocar diante do Senhor o nosso encontro e esse desafio que nós temos, Senhor, de termos a Tua palavra, o Senhor, como prioridade na nossa vida. Que possamos, ó Deus, criar o nosso caderno devocional para registrar os nossos encontros com o Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Ajuda-nos, Senhor, a ter a Tua palavra como a pedra angular, a ter o Senhor como pedra angular, que edifica a nossa vida, que dá o norte à nossa vida. Ser a pedra angular é a pedra fundamental. São aquelas colunas que são colocadas na construção de uma casa que dão a direção para que essa casa não seja construída torta. Tu és a nossa pedra angular. Tu és a pedra, a coluna, né? O fundamento que nos dá a direção certa. Que viver a Tua palavra seja a nossa decisão no encontro de hoje, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se essa palavra abençoa a sua vida, não deixe de curtir, não deixe de colocar aí o seu gostei e de compartilhar com alguém esse vídeo para que vidas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e um ótimo dia na presença do Senhor. Se Deus quiser, amanhã estaremos juntos no culto presencial aqui, Despertar com Deus, de 7 às 8 e às 8 horas aqui online no nosso Devocionais com Deus.